Senhor sempre vai triunfar. Amém. Com grande alegria que eu convido a você que está assistindo essa programação, você que está acompanhando o programa Semeadores de Fogo. É chegado um momento muito importante do nosso programa, onde nós iremos meditar um pouco aí na palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 126 e no versículo também de número 6. Sabemos que salmos são cânticos, era o inário ali do povo de Deus, do povo de Israel, e eles louvavam a Deus com esses cânticos. Mas eu quero dizer para você que esses cânticos não deixam de ser a palavra de Deus, inspirados ali pelo Espírito Santo. E nos dias de hoje, o Senhor, Ele fala conosco através desses cantos. Nós conhecemos os Salmos de número 23, que é muito conhecido por todos, escrito aí há mais de 2000 anos, bem antes de Cristo. E você abre ali um salmo desse, parece que ele está atual nos dias de hoje. Quando nós lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra é viva, a palavra é eficaz. Então, nós entendemos que o Senhor fala conosco através desses cânticos. E nesta semana que se passou, nós tivemos um trabalho aqui na nossa igreja, um trabalho com as nossas crianças, e elas escolheram um tema para esse trabalho, que está nesse painel que está atrás de mim aqui, a qual vocês estão vendo. E eles escolheram esse tema maravilhoso aqui de Salmos de número 126 e versículo 6, a qual eu irei ler para vocês. Se vocês quiserem nos acompanhar, você pode pegar a sua Bíblia, e ter a certeza daquilo que nós estamos falando, que nos diz assim a palavra de Deus. Salmos de número 126 e versículo 6, que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E nesse tema que essas crianças escolheram, elas colocaram aqui essa semente como a palavra de Deus. Eu digo para você que isso não é errado de se fazer, porque o nosso próprio Cristo compara uma semente com a sua palavra. No livro de Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear. E no decorrer ali daqueles versículos, ele dizia que a semente é a palavra. Então, eu quero convidar a você a entrar juntamente comigo dentro desta palavra, para que nós venhamos meditar um pouco. E João, ele disse ali no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 1, que o verbo se fez carne. O verbo, a palavra, E quem é esse verbo? Jesus Cristo. A Bíblia também diz que ele deixou toda a sua glória e desceu aqui nessa terra e habitou em meio aos homens. Então Jesus Cristo, ele é a própria palavra.
Jesus Cristo é a essência da palavra, Ele é o cumprimento da palavra, né? Todo o Primeiro Testamento apontava para Jesus Cristo, a semente de Deus que veio para salvar a humanidade. Então, com certeza, Jesus Cristo, Ele é essa semente. No livro de Gênesis, né, nós sabemos ali no capítulo 2, versículo 17, que Deus, Ele deu um mandamento a Adão. E qual seria esse mandamento? Ele dizia para Adão: Adão, de toda a árvore que está aqui no meio do jardim do Éden, você pode comer. Mas aquela que está lá no centro, que está lá no meio do jardim, dela não comereis, porque o dia que comerdes, verdadeiramente morrerás. E vocês já conhecem a história, sabem que Satanás, o inimigo de nossas almas, entrou ali dentro daquela serpente, e ela acaba enganando Eva, e Eva também leva para Adão, e eles pecaram contra Deus, ignorando ali o mandamento de Deus, quando Ele disse: olha, não comereis dessa fruta, desse fruto. Mas eles desobedeceram, e o pecado entra à humanidade, e nós herdamos a consequência desse pecado, a morte. Mas Deus, Ele faz uma promessa ali no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E Ele dizia que a semente da mulher, essa esmagará a cabeça da serpente. E quem é essa semente? O nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que veio para salvar a humanidade. E essa promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, veio se cumprir aqui no segundo mandamento, ou no novo mandamento, como as pessoas dizem, que a semente de uma mulher, né, desde a linhagem lá de Eva até Maria, quando Jesus nasce, se cumpre essa promessa. Quando Jesus está ali na cruz e Ele diz: Pai, está tudo consumado, se cumpre essa palavra, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, porque o pecado entrou ao mundo por Adão e Eva serem tentados por Satanás. E Paulo nos escreve que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem foi tirado esse pecado do mundo. Por Jesus Cristo, que é a semente enviada de Deus, que Jesus Cristo, que é a própria essência da palavra, Ele cumpriu todos os mandamentos. Ele cumpriu a cada mandamento, a cada profecia da palavra de Deus, Ele cumpriu. Aleluia. Então Jesus Cristo é esta semente, mas também Ele deixou para mim e para você, no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 16, Ele disse: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele também nos divide esta semente, essa responsabilidade, que nós também temos que lançar a semente. Nós temos que pregar sobre o reino de Cristo, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Você que está nos assistindo nesse momento, nós estamos aqui cumprindo o mandamento do nosso Mestre, do enviado de Deus para salvar a humanidade. Nós vemos que o mundo de hoje está um horror. O mundo de hoje está uma calamidade. Nós estamos vendo coisas terríveis. A palavra de Deus se cumprindo dia a dia. A palavra de Deus se cumprindo a cada instante. Nós
olhamos, não precisa ir muito longe, mas às vezes na nossa rua, na nossa própria rua, está se cumprindo a palavra de Deus. Certa feita, os discípulos se achegam ali a Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, e eles perguntam: quando serão os sinais da sua vinda? E Jesus, ele começa a relatar: haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, pai se levantando contra o filho se levantando contra o pai, pestes. E nós vemos tudo isso está se cumprindo. Não falta muita coisa para se cumprir, para que Jesus venha buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, buscar o seu povo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E nós estamos aqui para anunciar para você que Jesus Cristo está às portas. Nós olhamos às vezes na nossa rua, há ali pai matando o seu próprio filho, filho matando o seu próprio pai, às vezes por causa de dinheiro, por causa de pouca coisa. Um estão matando o outro. Nós vemos as guerras. Agora mesmo, nos dias de hoje, estão atacando ali a cidade de Jerusalém, a cidade do Deus Altíssimo. Eu quero dizer para você que Jesus está bem perto. Jesus, ele vai voltar. Ele morreu ali na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Ele ficou 40 dias nessa terra. E após esses 40 dias, a Bíblia diz que estavam mais de 500 pessoas reunidas em um lugar. E Jesus Cristo foi elevado aos céus, e uma nuvem o ocultou. E ali aparecem 2 anjos da parte do Senhor. E aqueles 2 anjos proclamam aquela multidão, dizendo que da mesma forma que eles viram aquele Senhor subindo, eles viriam ele voltando a esta terra para buscar o seu povo. E Jesus Cristo, ele virá, e está próximo, está muito próximo. Ele virá buscar aí o seu povo, o povo que confessou o seu nome, a semente de Deus enviada para salvar a humanidade. E nós estamos aqui trazendo essa preciosa semente para você. Nós estamos aqui trazendo esta palavra para que você creia, para que você acredite, para que você o aceite e tenha como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter a vida eterna. Eu quero provar para você que a palavra de Deus nos fala de vida eterna. Você pode procurar aí na sua Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16. A palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra de Deus nos fala por vários capítulos que há uma vida eterna. Você não vai viver aqui nessa terra 70, 80, 100 anos e a sua carne voltará ao pó e tudo se acabou. Não. A palavra de Deus nos fala de vida eterna. A nossa alma, ela é indestrutível. Mas a Bíblia fala de 2 lugares, céu e inferno, onde nós viveremos eternamente, ou feliz ao lado do Senhor por ter aceitado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou no lago de fogo, como diz ali em Apocalipse capítulo 21. Se você quiser ler ali, você pode ler, que serão lançados aqueles que não aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque seria em vão o nosso mestre descer dos altos céus, despir-se da sua glória,
descer aqui nessa terra, ser humilhado, ser cuspido, bateram na sua face, pegaram ali o nosso Senhor, levaram ali naquele lugar, no Monte Gólgota, o Monte das Caveiras, e ali pregaram os pés do nosso Mestre, pregaram as mãos do nosso Mestre. Para quê? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Jesus Cristo, Ele foi o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como João diz ali em Mateus capítulo 3. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era Jesus Cristo, a semente de Deus, a semente enviada de Deus. E aqui, nesse versículo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu quero fazer uma comparação. Essa semente é Jesus Cristo. Esta semente veio a essa terra, chorou, sofreu, padeceu por mim e por você, mas ela vai voltar com alegria, e ela vai levar consigo os seus molhos. E quem são esses molhos? São os seus povos, que aceitaram a Ele como o único e suficiente Salvador. Em João capítulo 14, Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas ali eu vou preparar morada, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Então a semente de Deus enviada a essa terra, ela tem um lugar preparado para mim e para você. A semente de Deus enviada, ela foi nos preparar morada, e em breve ela voltará. Em breve Jesus voltará, e Ele irá arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatamento é arrancar, é como se fosse um roubo. Jesus Cristo virá a essa terra e Ele levará um povo seu. Pessoas vão sumir desta terra. Aqueles que confessaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, vão sumir dessa terra. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele diz que será num piscar de olhos. As roupas ficarão aqui e o nosso corpo será transformado, como diz Paulo. Nós seremos transformados num piscar de olhos, e nós estaremos diante a face do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está às portas. E eu convido você que está assistindo essa mensagem, você que está me ouvindo nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue, aceite esta semente que eu estou lançando sobre o seu coração nesse momento. Faça como muitos de nós que estamos aqui, que um dia andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, mas um dia nós encontramos a semente do Evangelho. Nós acreditamos em Jesus Cristo e entregamos as nossas vidas a Ele, porque somente Ele tem o poder de nos dar a vida eterna. Em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não temos como se achegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz que Ele é a porta. Eu sou a porta.
quem entrar por mim salvar-se-á. Então Jesus Cristo, Ele é a semente enviada de Deus. Ele é o caminho, Ele é a porta. Muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra nos diz que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não há. Sinto em lhe dizer, mas o único caminho que nos leva a Deus, que nos conduz à vida eterna, é Jesus Cristo. E nós precisamos confessar a Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, o próprio Cristo diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estais nos céus. Mas no versículo 33 ele diz: mas aquele que não me confessar, eu não o confessarei. Naquele dia, naquele grande dia, que o Senhor virá buscar a sua igreja, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo ficarão alegres, como diz nesse versículo. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Jesus Cristo, além de te dar a salvação, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar gozo, porque nós vivemos num mundo perdido. Eu quero que você pare um momento e você comece a pensar as coisas terríveis que estão acontecendo nesse mundo. E as pessoas dizem que o mundo está em paz. É mentira. É mentira. Paz verdadeira somente em Jesus Cristo. Porque aquele que tem a paz de Cristo em meio a uma guerra, ele está descansado. Porque ele sabe que ainda que ele morra, morrerá somente a sua carne, mas a sua alma terá vida eterna. Quantos cristãos são assassinados aí em países que não pode se pregar a palavra, mas eles morrem por essa semente. Mas muitos deles morrem sem esboçar ali dor, sofrimento, porque eles morrem por amor a Cristo, por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles sabem que quando a nossa alma deixar esse corpo, eles terão um lugar de glória, um lugar maravilhoso, um lugar de gozo. João nos diz no livro de Apocalipse que o Senhor tirará dos nossos olhos toda lágrima. Lá você não terá sofrimento, lá não haverá dor, lá não haverá percas, somente ganhos. Infelizmente nessa terra nós perdemos algumas coisas. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. E esta palavra é de ânimo para você. Eu quero dizer para você que não importa o que você esteja vivendo aqui nessa terra, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, eu quero dizer para você que se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida, porque Ele tem poder para isso. Ele foi enviado de Deus para isso. Ele veio para curar os enfermos, Ele veio para transformar vidas. No livro de Lucas, capítulo 19 e versículo 10, a palavra de Deus nos diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você se acha um perdido, se você se acha indigno de se encaixar dentro dessas palavras, eu quero dizer para você: não, você é digno. Porque Deus amou o mundo, Ele amou a todos, Ele amou a você. Eu quero que você fique com essa palavra, que Jesus Cristo é a verdadeira semente,
Ele é a própria palavra. O Verbo se fez carne. E Ele estava em meio aos homens. E ainda hoje Ele está. Não materialmente, mas espiritualmente. Porque a palavra de Deus nos diz: aonde tiver 2 ou 3, ali estou no meio. Se nós estivermos reunidos, buscando o seu reino, ali Ele está conosco. Eu deixo essa palavra ao seu coração. E que o Espírito Santo de Deus fale mais com você. Se você já é um cristão, tome posse dessa palavra. Jesus Cristo está contigo. Se você ainda não é um cristão, procure uma igreja evangélica. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. E receba a salvação para a sua alma. Receba a paz. Receba alegria. Eu agradeço nesse momento por poder dizer essas palavras ao seu coração. Espero que seja de muita valia para você. Tome posse dessa palavra, que você será transformado. Jesus Cristo irá mudar a sua vida. Amém. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você pode estar nos ligando agora, querendo, você pode estar